Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando sobre aquela que já é chamada de Nova Emater. E conversando com Ibernon Cavalcante. Ibernon Cavalcante é o Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da Secretaria de Estado da Agricultura. Mas, Ibernon, quando que efetivamente nós teremos a Emater desenvolvendo o seu papel? E que papel é esse que deve ser desenvolvido por ela junto ao meio rural aqui do Estado? Elias, a partir da sanção governamental, a instituição passou a existir. Então, veja bem, mas existe uma preocupação, inclusive o secretário Jorge Dantas, ele contratou uma consultoria para fazer o papel da transição, já que parte da Secretaria, do organograma da Secretaria de Agricultura, que ainda existe hoje, ele vai ser transferido paulatinamente para a Nova Emater. Então, veja bem, essa consultoria já está trabalhando, já tem há algum tempo, já há mais de 30 dias que já vem se reunindo com um grupo lá da Secretaria de Agricultura, e a gente imagine que o sentido do produtor observar que o processo não é mais SEAGRE, e sim venha a ser a Nova Emater, isso vai ser paulatino. Nós não vamos, o processo, o que o governo quer fazer e o jeito como vai fazer, não é simplesmente trocar o nome. É um processo paulatino, como eu inclusive falei no primeiro bloco, a sessão de pessoal, depois nós vamos ter a estrutura vai ter que ter orçamento, a estrutura está sendo criada, mas ainda não tem orçamento. O orçamento, acredito eu, que vai ser primeiro da Secretaria de Agricultura e depois abrir no ano que vem um orçamento especial para que a estrutura funcione. Então, espera-se que em alguns meses. E esses alguns meses tem que ser poucos meses, porque, inclusive, existem parceiros fortíssimos, como é o MDA, que eles estavam torcendo para que o Estado de Alagoas, que era o único estado que não tinha uma instituição oficial direcionada para assistência técnica, extensão rural e pesquisa para a agricultura familiar. Então, inclusive, os contatos para aporte de recursos e outros benefícios que o Estado vai receber e repassar para os produtores, então isso não pode ser demorado. Ela deve ter uma matriz aqui em Maceió, mas já pensando em tentáculos no interior do Estado. Veja bem, todos os escritórios que fazem parte da Secretaria de Agricultura são repassados para a Emater. Então, a Secretaria de Agricultura, que hoje está em mais de 60 municípios do Estado com escritórios, ela passa a ter 60 escritórios ou mais da Emater, e é claro que a instituição vinculada à Secretaria de Agricultura. Eu posso lhe dizer que a Emater será o braço estendido da Secretaria de Agricultura no que diz respeito à assistência técnica, pesquisa e extensão rural junto à agricultura familiar. Então, com isso, o que tudo leva a crer é que a Secretaria de Agricultura passa a ser a balizadora das políticas, as políticas a nível do Estado. É claro que essas políticas também dependem em parte do governo federal, porque existem políticas específicas para a agricultura familiar, e a Emater passa a ser a executora desse processo. Na prática da vida cotidiana do produtor rural, como é que ele vai sentir a presença da Emater? Ele vai sentir que o direcionamento, a exclusividade do trabalho, isso vai ficar mais próximo. E a outra coisa que ele vai sentir também é que toda uma necessidade de capacitação, há uma necessidade de um aprimoramento na tecnologia, há uma necessidade do entendimento global. Nos últimos dias eu estou dando um exemplo, que a forma, por exemplo, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário ajuda os estados é através de chamadas públicas. E há poucos dias passados, o Ministério estava para soltar uma chamada pública para empreendedorismo rural. Ou seja, fazer com que o agricultor ele alce a uma situação de um pequeno empresário. Então, isso não havia na época da antiga Emater. Não havia esse tipo de ação de forma assim programada, de forma assim estimulada. Então, ele vai ter que observar que isso vai acontecer a partir de agora. Quer dizer,
E essa é uma expectativa e que não só existe, mas também existe uma responsabilidade muito grande, e é claro que o produtor vai cobrar, de que isso que está sendo levantado e toda essa expectativa aconteça. Uma outra questão também, o Estado tem uma matriz política de assistir os agricultores, principalmente os agricultores familiares, através dos arranjos produtivos locais. E na avaliação que nós tivemos no início desse ano sobre os arranjos produtivos locais, com a parceria do Estado com o SEBRAE, a questão assistência técnica é o que nos 8 arranjos era o que foi mais ressaltada, de uma necessidade não só de uma assistência técnica de melhor qualidade, mas de forma mais intensiva. Então, daí também é outro caminho, que a nova Emater tem que perseguir. Quer dizer, à medida de que você tenha um direcionamento mais próximo do produtor rural, você tenha uma identificação mais próxima a esse meio rural, e espera-se que então que o resultado seja que o produtor venha a notar diferenciação entre aquilo que está acontecendo e aquilo que se pretende que venha a acontecer. Isso ajuda a solidificar, né? Setores que já estão mais organizados, que são aqueles setores que estão dentro dos arranjos produtivos locais. Perfeito. Arranjos produtivos locais que, inclusive, tem uma previsão de que agora, no começo do próximo ano, ele venha a ser ampliado, e nessa ampliação contempla mais a área da agropecuária do que as demais áreas dos arranjos. Só para pensar, um dos pontos aí que precisa muito provavelmente de uma atenção até maior do que já tem, a questão da própolis vermelha. Pode ser um elemento a ser abraçado pela Emater? Pode ser. Nós temos aqui já, só abrindo aqui um parêntese, há uns 3, 4 meses atrás, nós tivemos um jornalista que é correspondente do Diário do Povo da China, e ele passou uns 2 dias conosco, 2, 3 dias conosco. E quando nós mostramos a ele o trabalho de própolis vermelha que era colocado, que é feito aqui no estado, e ele imediatamente mandou o releasing para o Diário do Povo na China, no outro dia, lá já estavam na China querendo saber esse identificador, aonde era, qual era a quantidade e tudo mais. Então veja que até nisso, esse trabalho da Emater vai ter que ser diferente. Hoje nós estamos com um mundo cada vez menor, e algumas coisas que podem ou que devem ser exploradas aqui, podem de uma hora para outra, quando menos você espera, outras pessoas nos locais mais longínquos do mundo já estão com interesse ou estão com curiosidade em saber. Isso pode ser um parceiro de financiamento, porque pesquisa é caro. Nós estamos fazendo um trabalho, nós apresentamos agora nos últimos dias uma proposta ao Ministério da Integração de fazer uma ampliação em cima da apicultura. E a apicultura direcionada não só ao mel, à própolis, como também a outros subprodutos que você adivinhe da apicultura, que, ao meu ver, é uma das explorações que dá o resultado mais rápido, porque a partir de 6 meses, você começa a coletar, se for questão de mel, e também um dos mais democráticos, porque você não precisa ter terra para você ser apicultor. É a sustentabilidade, né, que isso dá ao meio ambiente, também. Perfeito. Lembrando aqui que a nova Emater é um Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável. Essa é uma palavra que tem uma importância muito grande. E forte. E forte, e que mostra que vai ter que ter um compromisso muito bem feito para poder fazer jus a todo esse anunciado. Agora, a Emater fica restrita a ajudar a produzir, ou ela vai trabalhar também na questão da comercialização? Elias, uma das grandes diferenças do sistema hoje coordenado pelo MDA é porque, entre outras coisas, nós temos o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, por exemplo, até 99, 2000, eu como extensionista, gostaria de ver que o produtor tivesse já um canal de comercialização já acertado, seja ele através de governo, seja ele através de outras formas. A própria iniciativa privada, os grandes supermercados que nós temos, os pequenos e os médios. Hoje, o PAA, que é incentivado pelo governo federal, e os governos dos estados participam, como também algumas prefeituras podem participar de forma direta, o PAA é como se a gente poderia dizer uma mão na roda, como uma expressão popular. Porque você está assistindo ao produtor e você já pode acertar junto ao PAA, tem o seu limite de compra, mas o produtor no PA, ele vende pelo preço de varejo, ele não vende pelo preço de grosso.
E o PAA é fantástico porque o governo incentiva a compra do produtor rural e doa imediatamente para uma instituição de caridade, uma escola, uma creche, o que for. Então, esse é um dos programas em que a Nova Emater vai ter que se debruçar bastante, porque existem recursos federais em montantes bastante altos, disponíveis para esse trabalho. E é um trabalho que eu acho interessantíssimo, é um trabalho em que você o extensionista não vai ser só ele aplicar, ele passar uma informação técnica, ele vai ter que se envolver no processo de comercialização. Ou seja, ele vai observar a unidade produtiva mais do alto, mais planejada, já tendo uma visão mais completa do processo como acontece. E Bernon, é claro que isso não é um projeto de governo, nem desse governo, mas um projeto de Estado. Ele é perene, ele vai ultrapassar a fronteira de uma série de mandatos que vem por aí. Qual é o cenário que você, do seu ponto de vista, da sua experiência, você espera encontrar em Alagoas, caso todas essas metas sejam atingidas nos próximos 10 anos? Eu acho que essa é uma pergunta e que é uma sugestão que a gente poderia até fazer uma urna, a gente chegar e colocar, a partir do momento que a instituição fosse fundada, a gente colocar uma urna e cada um colocar as suas expectativas e depois dos 10 anos ir retirar a gente retirando para ver. Eu já vi essa experiência, a Embrapa fez isso e é uma experiência interessante. Mas eu imagino o seguinte, Elias, é que a inadimplência da agricultura familiar, principalmente, ela esteja a patamares aceitáveis, que hoje não está. O desafio de tornar a propriedade pequena sustentável e fazer com que a família tenha na agricultura uma forma digna de viver é também um caminho a seguir. A gente espera que isso aconteça, abrindo um parênteses, sabendo que são por volta de 115 mil agricultores familiares e não vai caber a Emater, eu lhe adianto, que não vai caber a Emater a responsabilidade de dar resposta a todos eles, mas a grande maioria deles, porque nós temos ONGs, nós temos instituições que contratam de forma pontual e direcionada a assistência técnica, extensão rural de agricultura familiar. Nós esperamos que esses indicadores sociais de nós termos 1,5 milhão de pessoas abaixo da linha de pobreza daqui a 10 anos, não que a gente espere para 10 anos, mas que o processo seja no sentido contrário, a inflexão seja no sentido positivo, que vá reduzindo esse número de pessoas. Já que a estimativa que se tem é que pelo menos desse 1,5 milhão de alagoanos que estão abaixo da linha de pobreza, pelo menos 600 mil estão ligados direto ao setor primário, à agropecuária ou à pequena agropecuária do nosso estado de Alagoas. E, Elias, a sustentabilidade do estado, dos recursos naturais, dos ambientes. Então, esse é o que a gente imagina que eles estejam não só daqui a 10 anos, mas paulatinamente a gente consiga... Esse é o nosso desejo também, Bernon, esse é o nosso desejo. Quero aqui agradecer. Muito obrigado mesmo por participar do nosso programa. Agradecimento é todo nosso. O Pauta Especial estará de volta na próxima segunda-feira. Até lá e eu conto com você.